é muito batido nesse tema, nesse assunto de que, ai, a chip da beleza, ai, a gestrinona é anabolizante, ai, isso é aquilo. Tem gente que usa, sim. Só que a gente nunca pode generalizar as coisas. Porque existem, sim, médicos que vão para esse fim, né, que vendem isso como uma alternativa estética, mas existem médicos que estudam, que têm o conhecimento suficiente para usar isso da forma correta e tratar as pacientes da forma correta, não oferecendo milagres ou oferecendo soluções mágicas ali para ganho de massa muscular, enfim, mudança de composição corporal. Com ou sem isso, na imensa maioria das vezes, a gente vai atingir um resultado legal se você tiver um comprometimento. Mas falar que o uso dos implantes hormonais de forma generalizada é feito como brecha para prescrever anabolizante, aí, minha querida e querido, cai muito no erro. Nunca, em nenhuma das hipóteses, os tratamentos serão prescritos em doses absurdas e suprafisiológicas para que o paciente tenha um malefício. A gente estuda tanto para trazer o melhor aqui para os pacientes, para quem nos procura. A gente faz um juramento na nossa formatura que a gente vai promover o bem e não o mal. E é só por isso que a gente está aqui tentando e fazendo o melhor que a gente tem para as nossas pacientes. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Kenia Henriqueta, sou médica, ginecologista endócrina, especialista em tratamentos hormonais e emagrecimento. E hoje a gente vai falar de um assunto um pouco polêmico, que se tornou polêmico por um motivo que não deveria ter sido, né? Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre a polêmica dos implantes hormonais. O que acontece? Semana passada saiu mais uma reportagem na mídia, né? Essas mídias super sensacionalistas, trazendo uma visão errada, de certa forma, sobre o implante hormonal. A reportagem dizia assim, que o implante hormonal é uma brecha encontrada pelos médicos para prescrever esteroides anabólicos, anabolizantes, né, para fins estéticos, o que é uma coisa proibida no Brasil. Vamos lá, quero explicar de forma mais conceitual o que é antes o implante hormonal, por que a gente usa ele e por que essa visão é errada, certo? Obviamente, quando se usa da forma correta, né? O implante hormonal, ele é uma via de administração de tratamento. Existe na indústria o implante contraceptivo, que é o implante de etonorgestrel, que é uma progesterona que, quando liberada ali de forma sustentada pelo implante, ele tem essa ação contraceptiva por 3 anos. Existem os implantes hormonais pellets, que são, de forma simples, um comprimido que é inserido na parte subcutânea, ali na parte da gordura da paciente, da pessoa que está usando, e ele libera também de forma sustentada a substância que está sendo administrada. E existe o implante hormonal silástico. O implante hormonal silástico, ele é feito de um silicone muito parecido com o Implanon, que é o implante da indústria, e ele também libera de forma sustentada os hormônios, as substâncias que estão contidas ali no implante, tá? Esse último que eu falei, o silástico, ele é não absorvível. Então, existe a segurança mais, né, uma segurança maior de que ele pode ser retirado a qualquer momento, se não houver alguma adaptação ou se houver indicação de interromper o tratamento. O pellet, que é o comprimidinho, a gente já tem um pouco mais de dificuldade de retirar ele quando existe alguma má adaptação. E o implante, o Implanon, também existe essa facilidade de retirar ele quando tem alguma complicação, enfim, alguma indicação de ser retirado, né? Por que a gente usa o implante hormonal? Por que ele é uma via de administração? Assim como as vias transdérmica, a via oral, a via injetável, a via implante hormonal, ela é uma forma de entrega da medicação que está sendo administrada. Ela é usada, e eu digo por mim, na minha prática clínica, o implante hormonal, ele é oferecido em primeiro lugar para paciente.
porque eu, por trabalhar todos os dias com isso e ver todos os dias retornos das pacientes que estão em tratamento, entendo que sim, é uma via mais estável, uma via mais proveitosa e uma forma mais efetiva de entregar esse tratamento. Ele é usado para, assim, basicamente, assim, aqui dentro do meu consultório, eu uso, obviamente, o tratamento hormonal como tratamento. Vou falar que 80% das minhas pacientes aqui, a gente trata a menopausa, e por isso eu preciso de uma liberação sustentada do hormônio, né? Seja o estradiol, seja a testosterona, se existe indicação, seja a progesterona, eu preciso de estabilidade. E é o que o implante me entrega, estabilidade. Se eu tô falando de uma paciente na menopausa obesa, que precisa perder peso, eu preciso ainda mais de estabilidade, porque só entregando o estradiol de forma sustentada, eu vou bloquear a sinalização do corpo dela para a deposição de gordura e desbloquear a perda de peso dela. Uma paciente com endometriose. Os tratamentos mais difundidos, eu diria assim, são com os anticoncepcionais orais, com progesterona isolada, que teoricamente fazem um bloqueio do ciclo da paciente. Mas eu canso de receber paciente usando, enfim, várias formas outras de tratamento oral que não tem sucesso no tratamento. E aí a gente opta por uma via diferente, com um tipo de hormônio diferente, ainda uma progesterona, né? Nesse caso a gestrinona ou o nestorone, mas infelizmente hoje o nestorone a gente está um pouco restrito, porque ele foi retirado do mercado. Então a gente tem particularidades da via que me mostram uma superioridade de resultado, né? E por que raio essa história de prescrição de anabolizante e tal? Porque há alguns anos atrás, quando os implantes foram mais difundidos, assim, na classe médica, enfim, pelos médicos e pelos pacientes, o uso inicial realmente foi para esse fim, né? Foi, infelizmente, na verdade, foi usando a gestrinona, que você com certeza deve lembrar do termo chip da beleza, usando a gestrinona para o fim estético, que ela entrega quando a pessoa tem um estilo de vida compatível com o que ela busca, enfim. A gestrinona, que é a mais polêmica de todas, ela é um tipo de progesterona, um tipo de progestina sintética, que tem uma ação androgênica, ela tem ação em receptor androgênico e tem ação em receptor anabólico. Só que isso veio com um boom, assim, e tá tão inflamado na mídia e entre os médicos que não têm um certo conhecimento nesse sentido e julgam muito o uso da gestrinona, mas esquece-se de pensar que a gestrinona, ela melhora muito a qualidade de vida de pacientes com endometriose. Porque, dentre as progestinas, ela é a que tem uma ação antiestrogênica, uma ação que bloqueia receptor de estrogênio mais efetiva. Então, quando vem uma paciente que não está conseguindo ter um controle muito legal da endometriose com uma progesterona via oral, a gente mudar ela para uma gestrinona, enfim, para outra via de tratamento com uma medicação mais potente, ela vai ter um sucesso maior. E fala-se tanto do uso da gestrinona como anabolizante e tal, só que se a gente for para o detalhinho, se a gente for para a fisiologia, para a farmacocinética das progesteronas, das progestinas, a gente vai ver que a progesterona que está no Mirena, o levonorgestrel, que está no Mirena, ela tem ação em receptor androgênico. A progesterona que está no Implanon, ela tem ação em receptor androgênico e é por isso que muitas vezes no início da adaptação ali da paciente que começa a usar esse método, ela tem acne, ela tem queda de cabelo. Então, é muito batido nesse tema, nesse assunto de que, a chip da beleza, a gestrinona é anabolizante, isso é aquilo. Tem gente que usa, sim. Só que a gente nunca
pode generalizar as coisas. Porque existem sim médicos que vão para esse fim, né, que vendem isso como uma alternativa estética, mas existem médicos que estudam, que têm o conhecimento suficiente para usar isso da forma correta e tratar as pacientes da forma correta, não oferecendo milagres ou oferecendo soluções mágicas ali para ganho de massa muscular, enfim, mudança de composição corporal. Com ou sem isso, na imensa maioria das vezes, a gente vai atingir um resultado legal se você tiver um comprometimento. Mas falar que o uso dos implantes hormonais de forma generalizada é feito como brecha para prescrever anabolizante, aí, minha querida e querido, cai muito no erro. E me desculpem, mas a credibilidade de notícias assim, notícias sensacionalistas dessa forma, trazendo um caso específico de uma pessoa que teve uma complicação por uma indicação errada, enfim, trazendo isso e generalizando na classe de todas as pessoas que trabalham com implante hormonal, infelizmente, é extremamente errado. É uma forma extremamente equivocada de se dirigir a isso, né? Eu falo por mim e no ecossistema ao qual eu participo, que é uma mentoria de terapia hormonal e emagrecimento, onde a imensa maioria das pessoas ali está para aprender a trabalhar com isso e refinar a técnica no tratamento hormonal por todas as vias, não é essa a abordagem, né? Não é esse o objetivo. E mais uma vez, é óbvio que se a pessoa tiver um mínimo senso de estilo de vida, ela vai ter o benefício, o benefício estético do tratamento que ela está tendo, porque o tratamento é feito para ajudar realmente metabolicamente a pessoa, né? Uma mulher na menopausa que repõe estradiol, o metabolismo dela vai melhorar absurdamente, porque o estradiol é quem manda no metabolismo da mulher. Se essa mulher tem uma sarcopenia, se ela tem osteoporose, se ela tem um desejo sexual hipoativo, sintomas depressivos e é prescrito uma testosterona no implante para ela, junto com o estradiol, ela vai ter uma melhora absurda da qualidade de vida dela. Então, assim, generalizar a prescrição de implantes hormonais como forma, brecha para prescrever anabolizantes é uma heresia, vou dizer assim. Então, para os médicos, enfim, ou para o público leigo também, que gosta de aprender sobre isso, é interessante, antes de confiar realmente no médico ou na pessoa ali que você tá se consultando e que está confiando o teu tratamento, é entender a abordagem que essa pessoa tem, né? Os tratamentos para menopausa com estradiol, os tratamentos com a testosterona via implante, com a gestrinona principalmente, que é uma mágica para paciente que tem endometriose, jamais serão feitos pensando no benefício estético. E quem usa oxandrolona via implante? Existe a aplicação da oxandrolona também via implante para tratar um paciente que está sarcopênico, para tratar uma paciente que tá obesa, a questão metabólica tá totalmente desregulada e muitas vezes esse tratamento vai destravar o metabolismo dela para ela conseguir emagrecer, ou uma paciente com lipedema. A gente hoje entende, sabe, que o lipedema é uma patologia estrogênio dependente e fazer esse bloqueio do estradiol com a gestrinona, com a oxandrolona, enfim, aí vai depender de cada caso, né? É extremamente benéfico para o tratamento da paciente, né? Então, mais uma vez, entendam que o implante é uma via de administração. Ele, sim, tem benefícios se a gente for comparar o gel, o injetável, o via oral com o implante. Ele é muito superior, porque a entrega dele é melhor, a estabilidade dele é maior, a reversibilidade dele é fácil, porque pelo menos aqui dentro do consultório, a maioria dos tratamentos que eu faço é realmente com o implante não absorvível. E o tratamento vai ser pensado conforme a necessidade da pessoa, né? Se a gente for comparar, por exemplo,
uma paciente obesa, como eu falei antes, que vai tratar a menopausa com o estradiol em gel e o estradiol em implante. O implante vai ser absurdamente superior por conta da estabilidade que ele entrega, né? E isso, se a gente for raciocinar nesse sentido, é o tratamento anticoncepcional oral, anticoncepcional de longa duração, que é o implante. É mais ou menos o mesmo raciocínio, né? Então, eu quis trazer esse tema porque inflama demais tanto o paciente quanto a classe médica, desculpa, e traz discussões, traz confusão na cabeça das pacientes, né? E é importante a gente esclarecer as coisas e desmistificar, talvez. Eu vou mostrar para vocês como é que eles são. Aqui eu tenho um mostruário dos implantes. Vou abrir aqui. O implante absorvível, que é o pellet, ele é assim, ó. Ele é um comprimidinho. Não sei se vai dar para focar aí, mas ele é um comprimidinho que é colocado, sim, na região do glúteo, assim, subcutâneo do glúteo. Quase derrubei. Esse é o pellet, né? Que ele é absorvido. Ele é realmente mais difícil de reverter, de tirar. E esse aqui é o não absorvível. A gente chama ele de silástico, que é o nome do silicone que é produzido, tá? Esse aqui, ele tem uma reversão imediata, a gente consegue tirar ele a qualquer momento, e é realmente o que me entrega uma estabilidade maior. Por isso que são os que eu mais uso, né, aqui na minha prática dentro do consultório. Por quê? Quem me procura, geralmente a pessoa que já foi em alguns profissionais, que não teve um sucesso no tratamento, que vem realmente buscando uma coisa que possa resolver o problema dela, ou dele. Geralmente dela, porque meu público é mais mulher. E muitas vezes já usou adesivo, já usou spray, já usou oral, já usou todas as nossas possibilidades. E não teve um sucesso. A nossa próxima tentativa, que ao meu ver deve ser a primeira, porque tem uma superioridade absurda em entrega de qualidade de tratamento, é o implante. E geralmente resolve, né? Na grande maioria das vezes resolve. Então, achei importante trazer esse tema aqui. Acho importante que essa explicação seja dada para que não tenha uma confusão frente a esse tema. Profissionais sérios, profissionais que estão aqui prezando pela saúde da paciente, do paciente, não vão deixar o seu ego inflado o suficiente para usar um artifício como o implante para fim anabolizante, entendeu? Tem, obviamente, pacientes que procuram para isso, né, que tem uma demanda nesse sentido, e aí essa pessoa vai ter que entender que existe o benefício, mas existe o risco. Nunca, em nenhuma das hipóteses, os tratamentos serão prescritos em doses absurdas e suprafisiológicas para que a paciente tenha um malefício, né? A gente estuda tanto para trazer o melhor aqui para as pacientes, para quem nos procura, e a gente faz um juramento na nossa formatura que a gente vai promover o bem e não o mal. E é só por isso que a gente está aqui tentando e fazendo o melhor que a gente tem para as nossas pacientes, né? Que eu vou tanto atrás de coisa nova, de coisa que eu consigo agregar aqui dentro do consultório, da clínica, para trazer o melhor para quem me busca, né? E quando acontece uma coisa assim, às vezes a gente dá uma... Putz, de novo, mas não é de novo. Eu falei, inclusive, para uma paciente que me questionou em relação a isso. Eu falei, eu não vou mudar o meu discurso, eu não vou retirar a minha ordem de prioridade nos tratamentos ali, porque eu sei o benefício que faz, eu sei o efeito superior que ele traz. E não é por uma reportagem ou por uma outra pessoa falando, repostando, desacreditando, que a forma com que eu trabalho vai mudar, porque eu acredito muito bem com o que eu trabalho. E é inegável o
o quanto isso melhora a vida de quem me busca, entende? Então é isso, né? Me estendi um pouco aqui no que eu ia falar. Quando você estiver buscando alguma coisa ou assistindo algum vídeo que traga um pouco de confusão, fique à vontade para me mandar no Instagram, para deixar aqui nos comentários e questionar sobre isso também. Pode ser um outro tema de um outro vídeo para a gente discutir aqui, certo? Se você gostou desse tema, se você quer que eu traga mais assuntos polêmicos, curta esse vídeo aqui. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário com a dúvida que você tem, com a sua experiência, né? É muito comum ter pessoas com experiências ruins com implantes, porque não existe um conhecimento aprofundado nesse sentido na pessoa que está prescrevendo, né? É uma coisa extremamente específica, exige um estudo aprofundado para a gente fazer isso com segurança, né? Que é o que eu busco fazer todos os dias, né? Então, se você teve uma experiência boa, uma experiência ruim, coloque aqui nos comentários para a gente também discutir, para você agregar na vida de outras pessoas também. Encaminhe esse vídeo para quem você acha que merece, que precisa assistir esse conteúdo. E é isso, a gente fica por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.